Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilmar e nesse vídeo você irá aprender a identificar o sujeito e o predicado de um período e também conhecerá os tipos de sujeito. Fique atento até o final da aula. Sujeito é o elemento a quem o predicado se refere. Quando se fala elemento, pode ser uma pessoa, uma casa, um animal, enfim, qualquer ser, qualquer coisa. Predicado é a informação que se dá a respeito de alguém ou de algo. Ou seja, predicado é a informação atribuída ao sujeito. Ok? Vamos ver os exemplos. O aluno escreveu texto. Eu vou dar dicas que facilitam a identificação do sujeito e do predicado em um período, ok? O primeiro passo é procurar o verbo. Então, aqui encontra-se o verbo escreveu, que é do verbo escrever, segunda conjugação, não é isso? Então, esse é o primeiro passo. O segundo é fazer a pergunta: quem? Quem? Ok? Vou colocar logo aqui o sinal de interrogação. Pronto. Então, veja como é que fica a pergunta. Quem escreveu o texto? Qual é a resposta? O aluno. Pronto. Aqui foi encontrado o sujeito, o aluno. A partir do verbo, ou seja, após o sujeito, escreveu o texto, é o predicado. Bacana, né? Então, vamos ver o segundo exemplo. As salas da escola foram pintadas. Então, procurar aqui o verbo foram, certo? Agora faz-se a pergunta. Agora não vai ser quem. Agora será o que, tá? Você pode estar se indagando por que não continua sendo quem. Vou já explicar. Veja que no primeiro exemplo, né, quem escreveu o texto? Então, o verbo está se referindo a uma pessoa, certo? O aluno. Então, aqui não está se referindo à pessoa. E por isso que é o que. O que foram pintadas? O que foram pintadas? A resposta é as salas da escola. Tudo isso é o sujeito, certo? As salas da escola. E foram pintadas é o predicado. Entendido? Bom, então entendido que é sujeito, que é predicado, você aprendeu a identificar o sujeito e o predicado, agora você vai conhecer os tipos de sujeito. O sujeito, dependendo de como se apresenta na estrutura da oração, admite duas classificações gerais, que são o sujeito determinado e o sujeito indeterminado. Aí você pergunta, o que é isso? Sujeito determinado e indeterminado. Já já você vai entender. O sujeito determinado é identificado na oração e ele classifica-se em sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto. Vou colocar aqui só para facilitar o entendimento, ok? Então, sujeito simples, composto e oculto. E o que é o sujeito simples? É aquele que tem somente um núcleo. Vamos ver o exemplo. O aluno produziu um excelente texto sobre a pandemia. Então, de acordo com as regras que eu repassei no início, identificando o verbo produziu, faz-se a pergunta: quem produziu um excelente texto sobre a pandemia? Quem foi? O aluno. Pronto, então está aqui o sujeito, o aluno, produziu um excelente texto sobre a pandemia, o predicado, e agora só falta identificar o núcleo, tá certo? O núcleo do sujeito. O que é mesmo núcleo? O núcleo é simplesmente o substantivo, que pode ser também um pronome ou ainda uma palavra substantivada. Só isso. Nada de segredo, certo?
Vamos dizer que é o substantivo composto. É aquele que tem 2 ou mais núcleos. Vamos identificar aqui o verbo. Produziram. Fazendo a pergunta, quem produziu um excelente texto sobre a pandemia? Quem foi? O aluno e a aluna. Pronto. Então, aqui tem o sujeito, o aluno e a aluna, certo? Observe que os núcleos são os substantivos, aluno, aluna, portanto, 2 núcleos, por isso é sujeito composto, tá certo? E o que é o sujeito oculto, que também pode ser chamado desinencial ou ainda de elíptico? Ele não aparece explícito, ou seja, não aparece claramente, não é claro na oração, mas pode ser identificado pelo ouvinte ou pelo leitor, pelo que nós chamamos de desinência verbal, que é o final de um verbo, tá? Então vamos ver o exemplo. Denunciaremos a falta de saneamento básico nas ruas do bairro. Então, identificando o verbo, que é uma regrazinha que já foi, aliás, não é regra, uma dica, né? Que eu já repassei. Então, fazendo a pergunta, quem denuncia a falta de saneamento básico nas ruas do bairro? Quem é? Nós. Então, veja o sujeito aqui. O sujeito é nós. Então, nós denunciaremos a falta de saneamento básico nas ruas do bairro. Ok. Então veja que tudo isso aqui é o predicado. Bacana, né? Vamos ver outro exemplo. Fiz o trabalho escolar sem dificuldades. Então, veja bem o verbo, ao final do verbo. Quem foi que fez o trabalho escolar sem dificuldades? Eu, ok? Eu fiz o trabalho escolar sem dificuldades. Legal, entendido até aqui? Então, o sujeito indeterminado, que é a última classificação geral dos tipos de sujeito, é quando o sujeito existe, mas por alguma razão não está claramente identificado. São duas as formas pelas quais é possível indeterminar o sujeito. E a primeira forma é o verbo na terceira pessoa do plural. Vamos ver os exemplos. Roubaram meu alfinete. Olha aí o verbo roubaram na terceira pessoa do plural. Cuidado para não se confundir com o sujeito oculto, tá? Aqui ele não está se referindo a nenhum ser. Ou seja, quem falou, quem escreveu roubaram meu alfinete, não sabe quem foi quem roubou ou não quer dizer quem fez o roubo, tá? Por isso que é o sujeito indeterminado. A mesma coisa acontece com o segundo exemplo. Comeram todas as frutas. Não se sabe quem comeu ou não se quer dizer quem comeu todas as frutas. Sujeito indeterminado. A segunda forma que indetermina o sujeito é a oração com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavra se. Exemplos: precisa-se de vendedores. Falou-se do aquecimento global no simpósio. Fácil, né? Então, encerro essa aula agradecendo pela sua companhia até o final do vídeo. Muito obrigado para quem já é inscrito no canal. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. E no próximo vídeo falarei sobre a oração sem sujeito. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.